Buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Esta tarde que tenemos un programa tan denso, voy a ser breve, pero me gustaría pararme un momento para echar la vista atrás un segundo y ser conscientes de que ya es, digamos, la quinta edición de Mesturas, con lo cual quiere decir que llevamos 5 años consiguiendo organizar esas jornadas internacionales, transfronterizas, en lo que los compañeros y colegas de Portugal vienen a contarnos sus experiencias y a compartirlas con nosotros, y los gallegos vamos a Portugal. Me parece una idea fantástica. Somos dos regiones que estamos tan cerca y a veces en unas cosas tan cerca y a veces tan lejos, y que vayamos un poco acortando esas distancias me parece fantástico. Hoy simplemente creo que para la parte que me toca a mí es de agradecer, de dar agradecimientos. Quería, perdonadme que tenga aquí una pequeña nota, pero así no me dejo a nadie. Quería agradecer en primer lugar a los patrocinadores, porque son un compañero que nos ayuda a facilitar ese tipo de jornadas y porque apuestan por ellas. Y quería agradecer a Comidiseño por el apoyo que nos ha dado. Quería agradecer a la Orden de Arquitectos da Sesao Regional Norte de Portugal el colaborar con nosotros, el haber organizado de manera conjunta esta experiencia y seguir llevando adelante. Hoy ha venido Eduardo Queiroga a estar con nosotros en representación, y después le daremos paso para que diga unas breves palabras. Y yo sí que quería hacer un agradecimiento muy especial y muy cariñoso a los comisarios, a José Santos, además de verdad, a José Santos, a José Mera y a Tiago Dovale, que están ahí. Tiago Dovale, además, yo creo que fuiste el primer ponente en las primeras jornadas que se hicieron en Vigo, cuando arrancamos, y porque además, sea la situación que sea, porque también hemos estado en una situación así un poco más complicada, siempre tienes esa sonrisa en la cara, pase lo que pase. Y por último, quería, lógicamente, darle muchísimas gracias, muy obrigado a los colegas portugueses que hacen el esfuerzo de venir y que nos van a dar esta magnífica jornada. Y en ese aspecto sí que me gustaría, para calentar un poco el ambiente, agradecérselo con un cálido aplauso, y ya arrancamos. Boa noite, eu vou falar em português, acho que como estamos a falar galego e português, portanto acho que percebem, vou tentar falar devagar também. Eu acho que o Manuel já disse um pouco de tudo, é agradecer. Eu acho que o estar aqui hoje é para dizer que a Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos acredita, sempre acreditou desde o primeiro momento nas Mesturas e nesta relação que existe entre Portugal e Galiza. E, portanto, continuamos aqui, continuamos a apoiar e continuamos a trabalhar para que todos os anos aconteçam. Estávamos a falar um pouco sobre isto também antes do início dos trabalhos. Eu acho que, independente de quem esteja à frente, ou da Ordem dos Arquitetos ou do COAG, eu acho que o Mesturas deve continuar. Portanto, nós tivemos eleições aqui no COAG este ano. Na Ordem dos Arquitetos vão haver eleições no próximo ano, mas eu acho que a minha palavra hoje aqui é basicamente para fazer força que o Mesturas continue, independentemente de quem está à frente destas instituições, e eu acho que isso é que é importante. Portanto, agradecer também a quem vem representar a arquitetura portuguesa, neste caso, não é? Aqui a Espanha. Já soube que as outras duas sessões correram muito bem, também fico contente, e pronto, e manter a porta aberta sempre que precisam de apoio, quer para o Mesturas, quer para outras atividades, ou se forem ao Porto e quiserem visitar a Ordem, a sede também as portas também estão abertas, basta enviar um e-mail ou ligar, e eu tenho todo o gosto também em receber-vos lá. Portanto, fica também a porta aberta. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bueno, en mi caso yo sí quería agradecer al colegio, sobre todo a las delegaciones de Vigo, de Pontevedra y Ourense, y a la sección regional norte de la Orden dos Arquitectos de Portugal, que haya apostado por una idea que, bueno, inicialmente no era fácil de llevar a cabo, y que
ha permitido hasta ahora que más de 40 arquitectos de Galicia y de Portugal hayan podido visibilizar su trabajo. Bueno, en esta jornada tenemos dos estudios. Uno es Rosmaniño y Acevedo, que es una oficina formada en Porto en el año 2015 por Susana Rosmaniño y Pedro Acevedo. Es un estudio que busca potenciar la práctica de la arquitectura con actividades multidisciplinares complementarias como la museología, área en la cual Susana posee un máster en la FLUC, facultad donde también es investigadora desde el año 2014. Pedro hizo también un curso de estudios avanzados en patrimonio arquitectónico por la FAUP y es actualmente doctor en arquitectura en la misma facultad, y ambos son cofundadores de la Asociación Cultural Contenedor y Contenido, de la cual Susana es directora desde el año 2015. En 2018, su centro de interpretación, Do Vale do Túa, fue vencedor del premio especial del jurado en el trofeo Archizinc de VM Zinc de París. Y este año fue nominado para el premio de arquitectura contemporánea de la Unión Europea, Mies van der Rohe, y finalista del premio Bowell y finalista del premio de Plan. También fue una de las obras seleccionadas para representar a Portugal en la 11ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, y seleccionada como una de las 40 obras, de las mejores obras internacionales en el premio Bárbara Capochet. Su obra ha sido publicada en numerosas revistas nacionales e internacionales y el conjunto de su trabajo fue finalista de los premios para Arquitectura Emergente 2018 de Architectural Review. Fala Atelier es un estudio de arquitectura establecido en Porto, liderado por Felipe Magalhães, Ana Luisa Suárez y Ahmed Belhoca. Fundado en el 2013, es un estudio que funciona con un optimismo sistemático en una amplia gama de proyectos, desde estudios de territorio hasta casas para pájaros. El proyecto Fala pretende ser una mezcla de lenguajes formales, citas y metáforas. Define su arquitectura como intuitiva, retórica, hedónica y posmoderna. Fala dio conferencias en diferentes universidades e instituciones, en las que se pueden destacar el RIBA y el Barbican en Londres, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Columbia en Nueva York, la Fundación Graham de Chicago, el Centro de Bellas Artes de Bruselas, la Facultad de Arquitectura de Versalles en París o la Casa de la Arquitectura de Roma. Los arquitectos de Fala enseñaron en las facultades de Arquitectura de Venecia, Múnich, Münster, Lieja y Bratislava, y la obra del taller fue expuesta, entre otras, en las Bienales de Arquitectura de Venecia, Chicago, o la Fundación Serralves, o en la Casa de la Cerca, además de exposiciones individuales en Panamá, Italia, Macedonia, Francia o Portugal. Su trabajo fue ampliamente publicado en medios internacionales y la revista de Arquitectura 2G está trabajando en un número monográfico sobre la obra del estudio que posiblemente se publique el año que viene. Por Fala están hoy Ana Luisa Soares y Joana Sendes. Y sin más, comenzamos con Susana y con Pedro. Ficamos sentados. Non sei se se habla de piloto recoge alto. Vale, bueno, vete bien no futuro. Siéntete cómoda. Estão de pé. É possível? Vamos a intentar. Então, sempre. Antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado ao Colégio dos Arquitetos e aos comissários, ao Tiago e aos dois Josés pelo convite e por esta oportunidade de vir aqui a Vigo mostrar o nosso trabalho. O nosso trabalho divide-se
entre o escritório e a Associação Cultural, que o José já teve a oportunidade de falar, e foca-se nestas duas áreas, arquitetura e museologia, que são as minhas duas áreas de formação. Estas duas imagens ilustram um pouco como a nossa abordagem aos projetos, seja projetos culturais, seja projetos de arquitetura. E sentimos-nos sempre um pouco como detetives a montar as várias peças do puzzle. Não sei se dá para perceber bem, mas na imagem da esquerda temos o Museu Imaginário do André Malraux e aqui temos o Atlas Mnemosyne de A.B. Warburg. Agora vou mostrar rapidamente algumas das atividades que temos desenvolvido na nossa Associação Cultural, sempre a tentar intersetar as duas áreas. Isto começou em 2013, com um ciclo chamado Contentor e Conteúdo, interseções entre museologia e arquitetura, neste caso contenedor e contenido, e que, neste caso, o contentor é o edifício, são os centros e museus de arquitetura, e o conteúdo subdivide-se na programação cultural de arquitetura, os grandes eventos, e a curadoria em arquitetura, mais focado nas exposições. Também em 2014 foi o ciclo internacional deste ciclo de conferências. Depois, em 2016, mais um ciclo, também mais focado na questão das coleções de arquitetura, a nível institucional, dos museus de arquitetura, que se realizou em Lisboa e no Porto. E desde 2015 que tentamos manter uma programação regular, pelo menos uma conferência anual na Faculdade de Arquitetura do Porto, sempre com arquitetos da Iberoamérica. Começou com 2 arquitetos chilenos, tanto em 2015 como depois em 2017, mas também já tivemos o Josep Ferrando no ano passado, de Barcelona, e este ano o Alfredo Brillenburg, da Venezuela. E agora, há pouco tempo, no final de setembro, iniciamos um novo ciclo de processos de design e comunicação em arquitetura, que tivemos na Iberoamérica, mais especificamente, e que tivemos como convidadas a diretora do FAD, de Barcelona, e a diretora da Arquine, do México, e do Festival Mextrópole. Isto inseriu-se na Bienal de Design do Porto, que está a decorrer. E agora vamos apresentar um projeto e uma obra. O projeto, neste caso, só para enquadrar também, neste caso, como nos temos sentido um pouco nos projetos que têm aparecido, e neste caso que também temos ganho concursos públicos, é este o nosso sentimento, esta luta entre a arte e a ciência, e o constante exercício de memória que é necessário para a intervenção no património, que são os dois projetos a seguir. Este projeto, que é a Casa de Aristides Sousa Mendes, que foi um cônsul português em Bordeus durante a Segunda Guerra Mundial, que salvou cerca de 30 mil pessoas a passar vistos e passaportes, e cuja casa de família é no centro de Portugal e é classificada como Monumento Nacional. E isto foi um concurso que nós ganhamos no final de 2017. Como podem ver,
termos de situação no centro de Portugal. É melhor aqui, é este? Centro de Portugal, fronteira com a Espanha, será mais ou menos aqui. Isto são algumas imagens do próprio Aristides de Sousa Mendes e algumas imagens da família, da sua extensa família, que teve 14 filhos. Ele foi cônsul em vários pontos do mundo e, na brincadeira, costuma-se dizer que teve um filho por cada sítio que passou. E estas são as duas das imagens, das últimas fotografias que se conhece dele, com o Rabi Kruger, e uma foto pouco tempo antes dele falecer, nos anos 50, em 1954. Isto ilustra as várias fases que a casa teve. No século XIX era uma casa muito modesta, só de um piso, muito, muito pequena. No início do século XX foi ampliada ao estilo francês, influência francesa, e já no século XXI a ruína. Isto tem sido um processo muito complicado, porque, tendo em conta o seu ato heroico de salvar essas pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, não só judeus, mas pessoas que queriam fugir à guerra, a partir de Bordeus, a passar por Espanha e Portugal, e depois fugir essencialmente para os Estados Unidos e para o Canadá, foi uma desobediência ao ditador da altura, o Salazar. Salazar castigou e votou à miséria, basicamente. Ele foi obrigado a vender os seus bens e a casa ficou abandonada e foi roubada, etc, etc. Até chegar a este ponto. Vou mostrar algumas imagens de como a casa esteve até há poucos anos. Isto são imagens de uma intervenção anterior ao nosso concurso. Foi uma intervenção feita por parte do Estado português, do Governo, que é a Direção Regional de Cultura do Centro, no centro do país, mas é a entidade que pertence ao Estado, responsável pela intervenção no património. Mas neste caso, isto não tem tudo menos de exemplar, esta intervenção, que é irónico, tendo em conta que é a entidade que devia dar o exemplo de como se intervir no património. Mas adiante, porque a casa já é classificada como Monumento Nacional desde 2011, isto já é uma intervenção de 2014 e foram feitas demolições indiscriminadamente. Como se pode ver também por aqui. E betão com fartura. E estruturas não adequadas para um monumento nacional. Isto foi a imagem, foi a fotografia que tiramos quando fomos ao terreno, ainda durante a fase de concurso. Isto é a vista que se tem para a Serra da Estrela, a todo o comprimento. A casa parece muito bem, não é? Por fora parece que já está tudo bem. É o que nós chamamos como uma operação cosmética, mas por dentro continua arruinado. Continua assim, neste estado. Ainda se consegue ter
noção de como seria com os lambrinhos, com estes trabalhados em madeira nas paredes e as paredes em tabique, mas efetivamente foi muita coisa demolida desnecessariamente. E buscando aquela imagem que mostrei anteriormente do Memory Exercise, do exercício de memória, isto é um exercício de memória por parte de um dos netos que já faleceu, que nos fez chegar, já depois de termos, já em fase final de projeto, que nos fez chegar como a casa seria antes, nos três pisos. E aqui no último piso pode-se ver pela quantidade de camas as pessoas que habitavam nesta casa. Isto, tendo em conta a intervenção anterior por parte do Estado, era suposto haver cooperação por parte dessa entidade, mas não houve. São outras questões que não conseguimos entender. Mas nunca nos chegou qualquer levantamento do que foi feito na fase anterior, como seria suposto para avançarmos para a fase seguinte. Por isso, fomos obrigados, o tempo corria, fomos obrigados a fazer o levantamento da casa na sua totalidade. Isto são apenas alguns desenhos do levantamento que fizemos da casa toda, à mão. E alguns pormenores no edifício ao lado da casa principal, na antiga garagem, lembraram-se de fazer um depósito de materiais, de alguns dos materiais, de portas e janelas, a monte. Isto já é a nossa proposta para a quinta, chama-se Quinta de São Cristóvão, que tem cerca de 1 hectare, e é dividida em 2 espaços distintos. Este ramal, esta ramada já existe lá, nós recuperamos, mas é dividida em dois usos distintos. Aqui mais público, com um pequeno anfiteatro e um pequeno espelho de água, e aqui mais naturalizado, com mais árvores de fruto, e densificar esta zona neste canto, por causa da aproximação à casa, que para nós é muito estranho. Quem está aqui, esta rua desce bastante, ver logo a cobertura da casa e perde toda a sua imponência. Mais alguns desenhos que se percebe como o que pretendemos para o jardim, a densificação. Isto é a planta da cave, que é muito sui generis, porque está cheia de pilares, uma plantação de pilares em pedra, e que tivemos que contornar de modo a que fosse possível a ter um programa de reservas, um pequeno programa de reservas aqui, e arrumos, e o elevador que liga todos os pisos. De ressalvar, como se pode ver aqui, a casa é construída em cima de um penedo, uma rocha. Logo, esta zona aqui é totalmente inviável construir, e aqui já não faria sentido. Este é o espaço no exterior para as máquinas de ar-condicionado. Isto já é o piso de entrada. Esta é a entrada principal, mas nós propomos para o dia-a-dia. Isto não é suposto ser uma casa-museu, porque não há material para casa-museu, porque não existe
mobiliário nem nada, a casa está completamente vazia, mas será essencialmente um memorial à pessoa, ao Aristides e à família e ao seu ato. Por isso, nós, para ser mais prático no dia-a-dia, propomos a entrada neste espaço, que é a antiga cozinha, que tem ainda um forno antigo, e o circuito far-se-á assim, deste modo, que será o primeiro tema da exposição permanente nesta sala, depois o segundo tema, e aqui atrás das escadas os quartos de banho, que estão no sítio original que já teve anteriormente. E este é o edifício da antiga garagem. No programa pediam-nos um pequeno auditório e para nós só fazia sentido ser neste edifício de modo a poder escavar um pouco, para não interferir mais nesta casa. Subindo para o primeiro piso, o circuito continua a fazer-se deste modo, neste caso assim, neste sentido. Neste piso só será um tema de exposição, por isso são 3 temas, e a terminar neste espaço por cima da entrada, que será para exposições temporárias. E aqui por cima do auditório tem um volume independente do espaço, que tem uma pequena copa e balneários de apoio a atividades que se realizem no auditório. Aqui também é um contentor independente do espaço, como se pode ver aqui tentar interferir o mínimo na casa. Isto é o último piso da mansarda, que foi completamente arrasado na intervenção anterior, por isso não temos nenhuma pré-existência, paredes a que nos agarrar. Por isso assumimos neste piso uma linguagem completamente contemporânea, mas muito leve ao mesmo tempo. Porque todas estas divisórias são paredes de armário, por isso é fácil uma alteração que seja necessária no futuro, é possível. E aqui será essencialmente para um centro de documentação, escritórios para a Fundação Aristides de Sousa Mendes, que é a proprietária desta casa, e para o serviço educativo neste espaço. Será essencialmente isso. Esta planta de cobertura. Estes são alguns cortes que se pode perceber melhor a casa. Os vitrais irão ser recuperados nesta zona da escada. Aqui já se pode ver o pequeno auditório. E aqui a ideia das paredes de armário, para ter o máximo de arrumação possível. Vista contrária. Nestes 2 pisos iremos recuperar o máximo possível do que existe e replicar o que sabemos que existia antes. Algumas coisas, não tudo. Não será possível replicar, em termos orçamentais, os tetos em madeira trabalhados que existiam. Isso não é possível. No piso de cima tem um pequeno lanterninho
falso, porque não temos qualquer hipótese de intervir na cobertura, por isso será com luz artificial. Mas remete para o uso anterior deste espaço, que era uma pequena capela e que também tinha uma pequena claraboia, e nós, como homenagem, retomamos essa ideia de lanterninho, de luz. Aqui vê-se a caixa do elevador a ligar todos os pisos. Fizemos cortes para todos os espaços. Isto é a antiga garagem. É o único edifício que a intervenção será total, tanto no interior como no exterior, porque na fase anterior não interviram. Aqui pode-se ver melhor o contentor em madeira. O exterior da casa. Alguns pormenores de desenhos. E agora, queres falar tu? Queres trocar? Boa noite. Nós agora vamos mostrar um projeto construído que teve um início fruto de uma medida de compensação da construção da barragem de Foz de Tua, muito polémica em Portugal, e que o edifício da central é do arquiteto Souto Mora. E então, como estamos a trabalhar na região do Douro, a Unesco obrigou o Estado português a implementar uma série de medidas. Uma delas é a criação do Centro Interpretativo, que é este concurso que nós ganhamos. O plano de mobilidade, que é de certa maneira para compensar as populações que foram afetadas porque desapareceu uma linha centenária, foram terrenos inundados, e então foi preciso criar uma certa alternativa de transporte que está em princípio a funcionar, não sabemos bem quando. E outra medida também muito importante, que foi as intervenções pontuais no território de todos os municípios afetados, que recuperou uma série de igrejas, capelas, castelos, que de outra maneira não teriam fundos e nunca teria sido feito. Isto é um processo que se iniciou em 2015 e o projeto e o edifício ficou pronto no final de 2017, ou seja, foram cerca de 2 anos, foi um processo muito rápido. Foz de Tua é uma pequena localidade no Vale do Douro, que fica muito perto da Foz do Rio. A Foz do Rio fica um pouco mais em direção ao mar, e mimetizando um pouco a relação entre o Rio Tua e o Rio Douro, existia então a linha do Tua e a linha do Douro, que ainda existia, que viria até a Barca d'Alva e agora termina no Pocinho. E nós trabalhamos numa interseção que é aqui este ponto, podemos ver. Nós trouxemos estas imagens porque as pessoas associam o Foz de Tua a esta última transformação da barragem, mas este local sempre foi criado por uma infraestrutura, porque no século XIX, com a abertura da linha do Douro, é que se cria uma plataforma, e este pequeno núcleo que existia aqui é que se expande, porque isto era aquilo que nós tínhamos, era uma escarpa contínua no século XIX, e não existia Foz de Tua. Por isso este local sofre uma intervenção muito forte com a abertura da linha do Douro, e agora no século XXI outra vez com a barragem. Este era mais ou menos o estado da obra quando nós chegamos. Isto é a tal barragem que estávamos a falar. A linha do Tua, este é o sítio do projeto. Temos aqui a linha do Douro, o Rio Douro, o Rio Tua, e a linha do Tua iniciava-se aqui na estação e percorria todo o vale numa cota muito baixa junto ao rio, serpenteando, uma obra de engenharia absolutamente incrível, que grande parte dos primeiros 20 km ficaram submersos.
Isto foi o que nós encontramos também na altura do projeto, a linha do Douro ainda em funcionamento, e a intervenção propunha que fossem utilizados estes edifícios. Este edifício de madeira e um aqui atrás, mantendo o funcionamento normal aqui da estação. Os edifícios estavam abandonados, degradados, obviamente. E quando nós associamos a Trás-os-Montes em Portugal, pensamos sempre no calor, na seca, mas também naquele ponto em específico existe uma espécie de microclima em que pode chegar aos 50 graus muito facilmente e de repente, 10 em 10 anos, um nevão. Isto para nós é um dado que nunca tínhamos pensado, mas na pesquisa do projeto encontramos estas fotografias. Durante a obra, a média de temperatura foram 45 graus. Muito agressivo. Por isso esta imagem para nós é curiosa. Amplitude. E isto foi também um dado que interferiu naquilo que iria ser a nossa proposta, porque em 2009 este edifício, o maior, ardeu e foi reconstruído de uma forma completamente acrítica, de forma banal, em que foi meramente uma reconstrução de cobertura para criar um espaço interior sem mais cuidados. E foi isto que encontramos ainda, um pouco da estrutura original, mas tudo isto aqui já era uma reconstrução e este edifício ainda muito intacto. Que depois tinha uns usos muito esporádicos, aqui percebemos esta junção do pré-incêndio e do pós-incêndio, e este ambiente um pouco deprimente demais, porque não havia condições, o edifício perdeu todo o caráter que tinha, as peças de madeira, as divisões originais, muitas peças de mobiliário, muita coisa, e foi reconstruído desta maneira. E mesmo após essa reconstrução já apresentava muitos problemas, e então nós aqui assumimos uma postura muito mais interventiva do que neste. Isto foi também o que encontramos no outro edifício, o edifício do século XIX, do início da linha do Douro. Terá sido um dos primeiros edifícios deste tipo a ser construído porque detectámos alguns erros na estrutura, como esta peça que não está alinhada com esta e provocou uma deformação e não se encontra em mais nenhum edifício, por isso com o estudo fomos percebendo que este foi um protótipo. E ainda em relativamente bom estado, tinha obviamente o abandono há cerca de 30 anos, os pombos deixaram as suas marcas, umas telhas partidas, umas tábuas, umas intervenções pontuais e uns acrescentos. Uma relação muito má com o espaço público. Aqui umas rampas que poderiam ter sido úteis, mas que hoje em dia já não fariam qualquer sentido. E depois os problemas que estávamos a começar a falar, dos pombos, das ferragens podres e de outros tipos. Ainda tínhamos aqui algum material original, as caixas de incêndio, dos bilhetes, a escada. E tinha uma linguagem muito arquetipal. A entrada principal deste antigo armazém tinha essa pequena porta e duas janelinhas ao lado. Que foi claramente o que assumimos alterar. E os problemas. Os pombos, paredes encostadas, podridão da madeira, telhas partidas, ferragens que descaíram. E temos aqui um conjunto de imagens que muito rapidamente se tornaram mais ou menos referências para aquilo que nós queríamos, que era trabalhar uma linguagem industrial relacionada com o comboio e com este mundo das chapas, isto é uma fotografia deste comboio que provavelmente podia estar aqui a ser fabricado a passar em frente ao edifício, e esta linguagem industrial que ainda por lá existe. E o material que, de certa forma, impulsionou a criação desta linha, que é a cortiça, o corcho. A corcho, sim. Que está intimamente ligada com a construção da linha do Tuga e com a linha do Douro, porque o Trás-os-Montes era o maior produtor de cortiça que necessitava de escoar a produção para o Porto. E era precisamente nesta estação que se fazia esse cruzamento das cargas. Já agora, só por curiosidade, a propósito do escoamento da cortiça, do corcho, para o Porto, esta imagem para nós continua a ser absolutamente impressionante. Isto é
em frente à Alfândega do Porto, junto ao rio. Este edifício ainda existe e ainda diz lá Sociedade Clemente Meneres, e a cortiça era toda empilhada na cobertura. É isto, todo este monte que se vê é cortiça. É incrível. Toda esta cortiça e ali para cima. Uma espécie de arquitetura contemporânea do século XXI, já no século XIX. E aqui temos já uma referência do local também muito importante, que era esta escarpa que falámos no início, que foi criada pela abertura da linha do Douro, que modificou completamente a paisagem oval. Tem uma extensão, esta escarpa tem uma extensão de cerca de 4 km, porque foi necessário criar o talude estável para os comboios. E depois esta relação entre os materiais, mais a cortiça, uma viga de aço perfeitamente alinhada e reta, e um material mais tosco. O programa era muito simples e fácil. O programa museológico já estava muito bem definido e concretizado e estudado, ao contrário do projeto anterior, que está a ser construído passo a passo, em conjunto connosco. E este programa era muito direto e já estava muito bem estudado. Então pedia-nos a instalação de uma exposição principal, uma criação de uma grande recepção para toda esta dinâmica que se falou no início dos programas de mobilidade e de recepção dos visitantes, nesta lógica do território, mais alargado dos municípios afetados pela barragem, e um programa de escritórios. E organizamos este edifício com esse programa da grande recepção para o Val. Depois resolvemos as questões todas da acessibilidade, das rampas, da relação com o espaço público, e no outro lado criamos, no espaço interior que já existia, a grande sala de exposições e depois a recepção com o programa complementar que dá acesso ao piso superior, que está aqui. Temos aqui um grande mezanino, tem os espaços que nos pediam para reuniões e salas de trabalho, e deste lado o serviço educativo e um pequeno arquivo, os arrumos técnicos para o edifício. E neste edifício temos o pé direito, que mantém o contentor que criamos, não toca na estrutura e permite a leitura do espaço como ele é. Percebe-se aqui um bocadinho melhor. Aqui as duas fachadas. Aqui era que víamos no início na fotografia, que tinha as duas janelas e a porta. Criamos uma porta de correr, que metade abre e metade fecha. Aqui foi completamente restaurado. Pelo interior criámos o tal volume com as zonas de quartos de banho e de apoio à recepção. Criámos estes novos caixilhos para encerrar o espaço e, basicamente, depois fizemos a construção e adequámos o edifício ao novo uso, com as questões da térmica, da energia, da estrutura. Portanto, isto foi a obra que todas estas peças foram desmontadas, porque o edifício continua a ser dos comboios de Portugal, das infraestruturas, e eles têm uma central quase que reúne todos os materiais de construção, isto é tudo em série, e provavelmente estas peças foram retiradas, já foram aplicadas noutro edifício. Isto é uma espécie de Lego, esta dinâmica de, por um lado, sustentabilidade, de ecologia e de tentar fazer o menos desperdício possível. Então, podemos aqui a desmontar portas e tudo com o máximo de cuidado possível. A única demolição que se fez a sério foi só nestas padeiras, derrubámos as pedras. E isto aqui foi um trabalho quase que de extrema minúcia, porque neste edifício de madeira, como ele era muito original e representativo do início da construção na linha do Douro, tratámos o edifício tábua a tábua, centímetro a centímetro, e só trocámos as peças de madeira que era estritamente necessário. Fizemos, como se podem ver, as próteses, tanto nestas tábuas mais largas como numas mais estreitas que aparecem noutros sítios. E depois, obviamente, fizemos uns testes de cor para tentar aproximar, mas as texturas e o princípio foi sempre este: intervir o mínimo possível e aproveitar ao máximo.
A estrutura ela estava em muito bom estado, com peças de secção muito delicada e durante a limpeza percebeu-se claramente que era quase 100% viável aproveitar isto tudo. E aqui umas peças novas que obviamente com telhas partidas e umidade apodreceram. O edifício limpo. E esta era a ferramenta do carpinteiro durante a obra toda, praticamente. Era só esta banquinha, não houve nenhuma grande aparato, que não era efetivamente necessário, além da nota das duas festas. Isto é a operação da transformação. Colocámos depois todos os isolamentos, que era obviamente necessário, aumentar a inércia do edifício com a cortiça, as questões de climatização, criar uma parede dupla de madeira, porque a parede original era muito delgada, muito fininha, só com cerca de 1,5 cm. Era necessário introduzir aqui mais matéria e ventilar as fachadas. E então depois, para rematar tudo isto, as infraestruturas, criámos um forro novo, com um aspecto muito tosco, só levou uma mão do acabamento para manter este ar um pouco industrial. Depois o pormenor das janelas, dos caixilhos, que foram entalhados caso a caso, são todos diferentes. Foi uma obra de serralharia com muita minúcia. Temos muita sorte e paciência durante a obra. E depois aqui já é uma fotografia, quando a fizemos na obra, foi muito importante para nós, porque primeiro vimos a acontecer uma coisa que nos interessava muito, que era o aproximar das volumetrias entre os dois edifícios, um mais antigo e um contemporâneo. E esta abertura com o espaço público, onde antes existiam aqui a fila dos caixotes, o muro. Pronto, alteramos isto profundamente e esta imagem deu-nos muita satisfação porque confirmou aquilo que nós procurávamos. E depois vemos o edifício a começar a ser terminado com os revestimentos. Optamos por uma solução com uma fachada ventilada e com uma pele metálica em zinco, canelado, com uma dimensão que se procurava aproximar da escala das peças de madeira do outro edifício e que permitisse cobrir estes vários tempos da construção, esta parte nova e a antiga, e uniformizar tudo. Aqui temos a fachada ventilada, a parede existente, o corredor contínuo com o comprimento todo do edifício, que também nos serviu para esconder as unidades exteriores dos abacos, do ar-condicionado. Funcionam todos aqui e permitiu depois cumprir todos os requisitos também da térmica e cumprir aquelas amplitudes que vimos no início. E aqui temos precisamente a nova pele a começar a passar da parte antiga para a parte nova e ficar uniforme. Mas depois é a construção. Nós tentamos que a construção fosse sempre o mais seca possível e com articulações, porque a linha de Dor continua em uso e os comboios fazem imensas vibrações. E não podemos ter uma construção tradicional de pedra, de tijolo, argamassas, porque ao fim de uma semana o edifício estaria todo fissurado e teríamos a prestar um mau serviço até. Por isso optamos por este tipo de estruturas metálicas e de madeira. E temos aqui uma consola de 30 metros por causa do mezanino, que foi fazer esta consola foi também uma luta, porque havia algumas pessoas com medo que isto não fosse viável, mas conseguimos. E no fundo aquela treliça de 30 metros também vai buscar um pouco a linguagem dos viadutos dos comboios, ali tão próximo. Sim, foi a forma de a resolver, porque sem outro tipo de estrutura seria muito mais complicado. E depois, para articular melhor este edifício com a estação, reformulámos um pouco este jardim, que tinha aqui uns vestígios desta dinâmica das duas linhas, da linha do Douro deste lado e da linha do Toa aqui, e fizemos um passadiço que passa por cima destas espécies de arqueologias todas e que depois liga os dois edifícios. E o jardim ficou uma coisa muito mais unida, porque
podemos imaginar ali uma série de retalhos, de canteiros e de coisas pouco interessantes. Isto foi uma fotografia que conseguimos fazer da sala principal durante cerca de meia hora, porque no dia em que terminaram as limpezas começou a instalação da própria exposição. Já temos aqui as peças a chegar, isto foi um momento muito efêmero no próprio edifício, ter esta leitura toda. E no outro edifício a intervenção já estava praticamente pronta, porque não havia esta necessidade expositiva, nem este programa posterior. Mas a ideia foi abrir uma grande entrada para a paisagem, que aparece aqui refletida a imponência de uma escarpa a cerca de 1 quilómetro, que fica praticamente num plano paralelo, e o novo contentor que não toca nas paredes e que tem uma madeira e uma textura completamente diferente da outra. E isto é um corte, são cortes construtivos que explicam um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar há pouco, o aproximar das texturas e uma reinterpretação contemporânea deste sistema construtivo mais antigo. E agora vamos mostrar uma série de fotografias da obra pronta, que é a linha do Douro em funcionamento, os dois edifícios lado a lado. Ali percebe-se bem a madeira antiga e a madeira nova da porta. A questão do brilho. A intervenção no espaço público, a sinalética, tivemos a sorte de também trabalhar com uma equipa que acho que não podia ter corrido melhor, que foi com as cariátides e com o designer Miguel Palmeiro, do Porto, que depois desenvolveram toda esta linguagem, e aqui percebemos já aquele passadiço que vimos há pouco já construído, e estes gradeamentos que foram mais ou menos também impostos pelas questões da segurança ferroviária, porque como a estação continua a funcionar, as regras são muito rígidas e tínhamos que garantir que ninguém tinha acesso à linha. A entrada, com este portão e esta antecâmara com uma certa profundidade, porque também nos interessava que isto fica virado para poente, que por as questões da poupança de energia, tentar não utilizar os ar-condicionados, que a luz não tocasse nunca diretamente nos vidros. Isso explica um pouco aqueles balanços e esta profundidade das entradas. Desta linguagem mais ou menos industrial dos portões e das chapas, do viroque, do botão. Aqui podemos ver as fissuras já provocadas pelos comboios, mas não apareceram em mais lado nenhum. E a relação com a escarpa e com o resto da linha do Tua aqui. Ali atrás é a antiga linha do Tua que estávamos a falar, desativada. E vemos aqui um pouco uma fotografia antiga, o rio, e a linha aqui muito perto e muito sinuosa. Agora o programa da recepção, com a escada que sobe para o piso de cima, e esta relação do entrar no que já existia, e o primeiro tema da exposição, que diz respeito essencialmente ao vale, o que era a fauna, a flora e aquelas coisas que foram todas alteradas, explica um pouco o que é que foi transformado pela barragem, aqui com estes mapas. E tem este túnel imersivo, também como uma forma de homenagem aos túneis que existiam na parte que ficou inundada pela barragem. E é em cortiça, precisamente pelo que falamos anteriormente, da importância que este material teve, já não tem tanto, mas ainda tem, nesta região. Depois temos aqui o tal tema 1, que percorre este corredor todo. O túnel tem estas variações de pé direito, de forma, de cota, que depois inverte e tem o tema aqui com uma espécie de percurso que diz respeito à linha, que tem uma série de fotografias e de desenhos que de certa forma remetem para aquilo que foi fundado. E termina aqui no tema 3 com a questão da barragem e com a intervenção do arquiteto Soutomar. E aqui em cima temos os tais espaços de escritório que nos pediram, os espaços de trabalho, e percebemos aqui a espessura final das paredes.
E a articulação depois com as máquinas do ar-condicionado, a questão do pé direito E o policarbonato, tal como aqui neste edifício, mas interessava-nos a translucidez e não a transparência para o piso Da de exposição. baixo, piso da exposição. a questão daquela parte, a fachada completamente alterada. A sinalética. Ótica no pavimento, e esta coerência geral de todo o projeto, e aqui claramente aquelas texturas novas e antigas que falávamos há pouco. Tanto num edifício como noutro, temos uma antecâmara. A entrada É é protegida. um pouco para dentro, é protegida precisamente para a criação da sombra. E neste edifício não temos ar-condicionado. Por isso, Temos um sistema de ventilação Ação. natural muito eficaz, superior e transversal. se alguém depois quiser perguntar alguma coisa, estejam à vontade.